O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou, cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Ao voltar, então, chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recobrou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chega esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos apresenta esta tão conhecida e tão bela parábola do filho pródigo, do filho gastador, do filho esbanjador, mas que com muita propriedade poderia ser chamada de parábola do pai misericordioso, do pai que perdoa generosamente. Pois bem, esse evangelho, ele é precedido pela primeira leitura, retirada à igreja, então, que no sábado da segunda semana da quaresma, reservou este evangelho e o precedeu, isto é, foi pensado, não está aqui por acaso, não está aqui gratuitamente, está aqui porque foi pensado
e querido este texto que precedesse para iluminar a nossa compreensão do Evangelho. E o texto, então, da primeira leitura que precede o Evangelho, retirado do profeta Miqueias, capítulo 7, diz: qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade, esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade. Isto é, o texto canta a misericórdia de Deus, que perdoa até os pecados mais graves, que perdoa até os pecados mais terríveis. Qual Deus como tu, versículo 18, qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade, que esqueces o pecado. Ele, Deus, não guarda rancor para sempre. O que Ele ama é a misericórdia. Ele voltará a se compadecer de nós. Ele esquecerá, de novo, esquece os nossos pecados. Ele esquecerá as nossas iniquidades e lançará no fundo do mar todos os nossos pecados. Isto é, Deus que vai se esquecer de tudo de mal que tenhamos feito, desde que nós nos abramos à sua misericórdia, desde que nós nos abramos ao dom do arrependimento que Deus nos concede. Por quê? Porque Deus se alegra com o homem que sai da morte para a vida, do homem que sai do pecado para a graça, do homem que sai da inimizade com Deus para a amizade com Deus, que é a nossa verdadeira vida. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Não é assim que está na carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, meus irmãos, arrependamo-nos, olhemos os nossos pecados, olhemos a nossa vida errada, olhemos aquilo que não agrada a Deus, que entristece Deus, recordando que o que entristece Deus é o que nos faz mal. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha como meta de vida alegrar a Deus. O que ela queria era alegrar a Deus. E o que é que alegra a Deus? O homem vivo, o homem verdadeiramente vivo, o homem que caminha para a vida eterna. Isso é o que alegra a Deus. Ora, se você toma como meta da sua vida alegrar uma pessoa, pode ser que aquilo que alegra aquela pessoa não alegre você. Pode ser que aquilo que alegra uma pessoa possa até fazer-lhe mal, mas com Deus isso nunca acontece. O que alegra a Deus, o que enche o coração de Deus de alegria, causa o bem para nós, causa salvação para nós, é a nossa verdadeira e perfeita alegria. Então não tenhamos medo de tomar como meta alegrar Deus. Eu quero encher o coração de Deus de alegria, e o coração de Deus se encheu de alegria quando aquele filho pródigo, gastador, que desejou a sua morte, retornou para casa. Sim, porque só se toma posse da herança quando o pai morre. Quando o filho diz ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe na herança, o filho de alguma maneira estava querendo a morte do pai para tomar posse dos bens. E o pai, generosamente, pacientemente, o pai não se irrita, o pai: então tá bom, tome aqui a parte que lhe cabe dos meus bens. E o pai não fica ressentido. Lembrando, este pai
é figura de Deus. E estes filhos, não apenas o filho pródigo, a respeito do qual eu estou refletindo agora, mas estes filhos são figura de nós, de cada um de nós. Quando nosso Senhor Jesus Cristo contou esta parábola, ele pensava em cada um de nós. Pois bem, pois o Pai não fica irritado, magoado, para mostrar que Deus não fica sempre recordando o nosso pecado. E quando o filho que quebra a cara no pecado, porque o pecado nunca nos traz felicidade, São Paulo diz, o salário do pecado é a morte, isto é, aquilo que nós recebemos com o pecado é a morte. Por mais que momentaneamente alguma ilusão de felicidade ele nos traga, mas sempre no final das contas nós iremos quebrar a cara, nós iremos nos frustrar. E o que é que Deus fará quando nós, com a cara quebrada, com a vida quebrada, com a alma maculada, manchada, nós nos dispusermos a voltar? Deus vai dizer: agora você quer voltar, né? Não, Deus nos acolherá com alegria. Diz então que quando o filho pródigo, ele se vê naquele estado de pobreza, de miséria, de abandono, ele diz: eu vou voltar para o meu pai, e eu vou pedir perdão, eu vou dizer: pai, eu pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Meus irmãos, o que na parábola em si não pode ser dito, nós sabemos que é verdade, que este ato de arrependimento do filho já foi uma ação da graça. Ninguém se arrepende dos seus pecados se não for sustentado, se aquele arrependimento não for suscitado pela graça. Então, o filho que cai em si e vê o estado em que ele se encontra a partir da luz de Deus, aquilo já é um ato da graça do Pai. O filho então se arrepende e volta, e na parábola diz que o pai vê o filho à distância e não espera que o filho chegue ao seu encontro, mas corre ao seu encontro, corre ao encontro do filho e não deixa nem o filho terminar o seu ato de contrição, já o abraça, o beija, manda vestir-lhe uma túnica nova, um anel no dedo, uma sandália nos pés. É isso que Deus nos faz em cada confissão, é isso que Deus faz conosco em cada confissão, quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Ele, quando nós nos deixamos guiar pela graça, quando nós deixamos que a graça de Deus cave em nós o arrependimento, Deus nos abraça, nos beija, põe uma túnica nova, um anel no dedo, uma sandália nos pés. Meus santos, peçamos a Deus o dom do arrependimento. Peça a nosso Senhor hoje na sua oração: meu Deus, eu quero me arrepender perfeitamente dos meus pecados, até mesmo dos pecados já confessados, que você teve, infelizmente, provavelmente só teve uma contrição, uma atrição. Então peça: meu Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados e te peço a graça de me arrepender de verdade, que a tua graça suscite em mim um arrependimento profundo dos meus pecados, que eu chore, Senhor, os meus pecados, que eu chore, Senhor, a tristeza causada a Ti. Meus santos, isso é início de santidade. Se nós, sustentados pela graça de Deus, chorarmos os nossos pecados, se nós nos entristecermos por entristecer Deus,
se nós nos entristecermos por causar esta tristeza a Deus, isso é uma graça imensa de nosso Senhor. Peça a Deus esta graça que nós por nós mesmos não somos capazes de nos dar. Pois bem, este é o primeiro ato, este é o encontro do Pai com o Filho pecador. Mas existe, meus santos, um outro filho, existe um outro pecado, e que ele é tanto mais perigoso quanto menos reconhecido. É o pecado do filho mais velho. Sim, o filho mais velho também é pecador. O filho, assim como o pecado do filho mais novo o tornou tão diferente de Deus, já que todo pecado destrói a semelhança com Deus, já que todo pecado faz com que o nosso coração se torne bem diferente do coração de Deus, estamos de acordo, meus santos, que o coração do filho mais velho não era semelhante ao coração do pai, que o coração do filho mais velho não é parecido com o coração de Deus, que a respeito do coração do filho mais velho não se pode dizer que ele tinha os mesmos sentimentos de Cristo, porque recordemos-nos, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Um coração semelhante ao coração de Deus se alegra com a conversão do pecador. Um coração semelhante ao coração de Deus se alegra com aquele miserável que retorna para Deus, que retorna para o Pai. Mas o filho mais velho não se alegrou. Então percebe? Ele não tinha pecados tão evidentes, seus pecados eram mais escondidos. Ele não tinha pecados carnais, ele não era um esbanjador que pegou o dinheiro e gastou com bebidas, com farras, noitadas e prostitutas. Não, mas o seu coração era carente de caridade. O seu coração era pobre da caridade de Deus. Nele existia desamor. No filho mais novo, o pecado se manifestou de uma maneira grosseira, mais evidente. E os pecados grosseiros, que são pecado, que levam para o inferno, mas eles são mais fáceis de se converter. Por quê? Porque você enxerga a feiura do pecado e eles são evidentes à sua vista, e isso de alguma maneira torna a conversão mais próxima. Mas os pecados mais espirituais, os pecados mais finos, eles não são vistos com tanta clareza. É por isso que na parábola de hoje, o filho gastador, devasso, pervertido, se converte. E o filho de coração duro, nós não sabemos. Nós ouvimos o diálogo, mas não sabemos se o filho mais velho, se ele entra na casa do pai para se alegrar, porque o seu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Meus irmãos, cuidado, porque infelizmente no nosso coração, tão parecido com o coração do filho pródigo, pode existir também um coração muito parecido com o coração do filho mais velho. Isto é, que ao mesmo tempo nós que temos pecados grosseiros, tenhamos também o pecado da vaidade, o pecado do orgulho, a soberba de se achar melhor, de se achar mais importante, de se achar até mais merecedor das graças de Deus, porque eu vou à missa, porque eu rezo o terço, porque eu sempre estive trabalhando na tua casa. Não é isso que o filho mais velho diz? Eu sempre trabalhei com afinco. É verdade,
E o pai tenta ganhar o coração do filho mais velho também com amor. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Da mesma maneira que o pai quis ganhar o coração do filho mais novo, do filho gastador, o pai quis também ganhar o coração do filho mais velho. Quando o filho diz assim: tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. O que é que o pai diz? Meu filho, tudo que é meu é teu. Tu reclamas um cabrito, mas eu te dei todas as minhas propriedades. Tudo que é meu é teu. Quantas vezes, meus irmãos, por ingratidão nossa e por estreiteza de visão espiritual, nós nos sentimos não amados, nós não nos sentimos amados como deveríamos, mas por causa da estreiteza do nosso coração, por causa da miopia espiritual, que nós estamos tão fechados no nosso orgulho, que não vemos o grandioso amor de Deus para conosco, o quanto Ele tem nos amado, o quanto Ele tem nos sustentado, o quanto Ele tem nos empurrado, para, como o vento enche a vela daquele barquinho, para que ele siga em frente, o quanto Deus tem insuflado a nossa vela, de modo que, se temos progredimos por graça dele, e não reconhecemos, achamos que estamos na sua casa, fazendo sempre a sua vontade, por mérito próprio, como o filho mais velho, que diz: eu sempre estive, eu trabalho para ti há tantos anos. Ele estava esquecido de que ele trabalhava para o pai, que ele estava na casa do pai há tantos anos, por graça do pai. Se você, meu santinho, se levanta cedo e vem à missa, é por graça de Deus. Se você, minha santinha, tem sido fiel, rezando o seu terço, fazendo a sua novena, fazendo a sua devoção a São José, a quaresma de São Miguel, as suas devoções a Nossa Senhora, se você tem combatido os seus pecados, é por graça de Deus. Se você não tem caído naqueles pecados feios que tantos outros têm caído, é porque Deus tem antecipadamente perdoado você. Quem diz isso é Santo Agostinho de Hipona. Ele diz que os pecados que eu não cometi foram perdão antecipado de Deus. Deus se antecipou, me concedeu a sua graça, não permitindo que eu aqueles pecados cometesse, e os outros que eu cometi, Ele depois me perdoou. Mas é sempre a sua graça. Por esses dias, meus santos, e digo isso, meus santos, e Deus sabe que digo isso com sinceridade, quando eu ouço, nós temos ouvido tanto ultimamente, padres cometendo suicídio, eu vejo isso e digo: poderia ser eu poderia estar no lugar daquele padre, e Deus misericordiosamente tem me sustentado. Quando eu vejo algum escândalo de algum padre, e eu olho para a minha vida e sei de que barro sou feito, eu digo: poderia ser eu, e Deus me preservou de tudo isso. Como Deus tem sido misericordioso. Quando eu vejo que nosso Senhor, por misericórdia, tem me sustentado e me feito progredir, e não progrido mais por culpa própria, e tenho visto algum progresso, eu vejo o quanto Deus é bom, paciente, misericordioso comigo.
tão preguiçoso e tão resistente à sua graça. Então, meus santos, nós precisamos fazer isso brotar cada vez mais do nosso coração, para que nós amemos cada vez mais a Deus e queiramos progredir, amar a Deus cada vez mais e dar a Ele cada vez mais alegria, porque no nosso peito, infelizmente, existem os dois corações: o do filho mais novo, esbanjador, pecador, ingrato, que quer satisfazer sempre a sua vontade, e o coração do filho mais velho, orgulhoso, vaidoso, soberbo, que se acha merecedor de tantas graças e que tem a tentação de olhar para os outros como inferiores a ele. No nosso peito existem estes dois corações. Então, que hoje, meus santos, que nós, na hora da consagração, quando Jesus se fizer presente, corpo, sangue, alma e divindade, que nós dobremos os nossos joelhos com gratidão, que nós agradeçamos a Deus por termos fé, que nós agradeçamos a Deus por estarmos, por graça dEle, lutando contra os nossos pecados, que nós agradeçamos a Deus por estarmos aqui na Santa Missa, por Ele estar suscitando cada vez mais, por Ele nos dá o tempo necessário para que nós nos convertamos. Temos vida, ainda temos o hálito de Deus em nós, para que nós nos convertamos e progridamos no amor. Que nós em casa retomemos este salmo de hoje tão bonito e o rezemos com toda a piedade e com toda a gratidão, mesmo que isso não toque os seus afetos, mas toca a sua inteligência, toca a sua alma. Você sabe que é verdade e você reza: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças, minha alma, de nenhum dos seus favores. Que eu nunca me esqueça das graças de Deus na minha vida, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe os nossos crimes. Que nós rezemos então este salmo com gratidão, com ação de graças, com adoração, e que na hora da consagração nós dobremos os nossos joelhos e digamos a Deus: obrigado, Senhor, obrigado pela tua graça na minha vida, obrigado porque tu queres que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.